Olá, bem-vindo ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael, sou instrutor bíblico e se esta é a primeira vez que está aqui no canal, quero convidar-te a assistir o vídeo de introdução onde explico o funcionamento deste curso, bem como os módulos anteriores que convido a assistires de forma sequencial para uma melhor compreensão. Caso tenhas alguma dúvida, podes entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui no ecrã. E se quiseres, no final, obter um certificado de conclusão do curso, convido-te a entrares em contato comigo pelo e-mail michelregiste2020@gmail.com, onde terei todo o prazer em enviar-te a informação necessária para que possas, então, no final do curso, receber este certificado. Hoje nós vamos avançar para o módulo 6, o que é que a Bíblia ensina acerca da origem do pecado. Muitos no mundo de hoje questionam-se sobre o tema do sofrimento e este tema está intimamente ligado com a questão do pecado. Perguntas tais como: se Deus é bom, porque é que existe o mal e o sofrimento? Ou quem criou o mal? Ou ainda, existe o diabo? E se existe, quem o criou? Porque muitos hoje duvidam de que possa existir uma força, uma entidade, um ser maligno, e dizem que a maldade está no coração de cada um, não é? Vamos ver que de facto existe o mal. Mas para entendermos e respondermos a estas questões, nós temos de tratar de uma palavra, que é o pecado. Afinal, o que é o pecado? Como surgiu o pecado? Mas antes disso, vamos fazer um pequeno enquadramento. Lembra-se no módulo 2, quando falamos sobre o caráter de Deus, vimos que Deus é amor e por isso criou seres livres. E essa liberdade chama-se o livre-arbítrio, que é a capacidade do homem poder decidir para além daquilo, ou escolher para além daquilo que ele tinha sido inicialmente criado. E o dilema do livre-arbítrio traz-nos aqui de uma forma muito sucinta, no âmbito deste curso, uma vez que não temos muito tempo, algumas conclusões. É que o verdadeiro amor tem de vir de criaturas com liberdade de escolha, caso contrário seríamos robôs. Segundo, é que dar a possibilidade de escolher para além do bem não é o mesmo que criar o mal. Deixem dar um exemplo. Imagina que um paciente vai a um consultório ter com um nutricionista e ele recomenda-lhe toda uma série de hábitos alimentares, recomendando-lhe expressamente a não consumir bebidas alcoólicas, nem fumar, porque se o não fizer, irá ter alguma doença grave. Vejam, o facto de dar-lhe a recomendação e dizer-lhe as consequências não quer dizer que se esta pessoa não ouvir as recomendações e vier a ter de facto uma doença grave, que o médico é o responsável por esta doença grave. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Portanto, e o terceiro ponto é: cada escolha tem as suas consequências, quer para o bem, quer para o mal. Mas, sendo assim, estamos em condições de avançarmos no nosso estudo. Onde começou o pecado? Devem recordar-se que no módulo 1 nós falamos que a Bíblia é um livro confiável, a qual nos relata histórias do mundo espiritual que nós não podemos ver, mas que têm influência direta no nosso mundo e na nossa vida no dia a dia. E este livro, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 6 a 7, começa-nos a falar de uma cena que muitos provavelmente desconhecem, é de que no céu ter havido uma batalha entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E dessa batalha resulta que o dragão é expulso do céu. O livro do Apocalipse é simbólico e, portanto, Miguel representa Cristo e os seus anjos. Miguel é o nome de guerra de Cristo para combate, porque diz que ele é o arcanjo Miguel. Arcanjo, a palavra arque vem de chefe, arcanjo, chefe dos anjos, e vocês poderão facilmente entender isso quando se fala do arqui-inimigo, quer dizer, o maior do inimigo, de todos os inimigos, o chefe dos inimigos. E dragão representará um ser que nós precisamos também perceber e a Bíblia vai nos revelar. Em Apocalipse 12, versículo 9, em continuação, diz-nos que o dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Então nós podemos ver que a Bíblia afirma claramente a existência de um ser físico que se chama Satanás, ok? E descreve inclusive as suas ações, que engana todo o mundo e que foi precipitado na terra e com os seus anjos. Portanto, ele também tem anjos que aderiram à sua causa. Vamos
avançar e ver alguns textos que nos mostram o que é que aconteceu lá no céu. Há um brado de alegria no céu, dizendo: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Portanto, nós vemos aqui que uma das obras deste ser, o diabo, era de acusação. Acusação dos seres celestiais. O livro de Ezequiel traz-nos também a luz sobre esse assunto, falando-nos sobre uma profecia para o rei de Tiro, em que um leitor atento rapidamente percebe que não podia ser para o rei de Tiro, mas era uma profecia que ia direto para a entidade espiritual que estava a dirigir naquele momento aquele monarca de Tiro. E vamos ver alguns elementos que nos provam exatamente isso. Dizendo que tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estiveste no Éden. Só por aqui, vendo o ano em que viveu o rei de Tiro, vemos claramente que essa profecia não se aplicaria ao rei de Tiro, mas para essa entidade que estava a controlar o rei de Tiro. E diz que este ser andava no jardim de Deus, e é feita toda uma descrição de pedras preciosas desse ser como alguém majestoso. É engraçado que muitos pintam o diabo, este anjo caído, como vermelho, chifres e cauda, um ser feio. Mas é precisamente o contrário da descrição que a Bíblia fala. Fala de um ser majestoso, magnífico, bonito. Para o diabo interessa essa apresentação, porque assim é mais fácil enganar as pessoas, porque as pessoas estão à espera de um ser feio, e se ele aparecer como um ser glorioso e esplendoroso, conforme a Bíblia o descreve, quem vai dizer que é o diabo, não é? E no versículo 14 diz-nos que tu eras o querubim. E aqui então temos a confirmação de que não podia ser o rei de Tiro, porque o querubim é uma classe de ser celestial, era um anjo, e que estava no Monte Santo de Deus, portanto o próprio trono de Deus, e era aí o local onde estava este ser. O ser criado e perfeito. É isso que diz Ezequiel 28, versículo 15, dizendo que perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade ou maldade. Portanto, a primeira conclusão que chegamos é que Deus não criou o diabo, mas criou um anjo perfeito. Não nos esqueçamos da questão do livre-arbítrio que vimos no início do estudo, que é muito importante para entendermos toda esta problemática do pecado e do diabo. E como um ser perfeito acaba por decidir por aquilo que é errado. Ezequiel 28, versículo 16, continuando, diz-nos que encheu-se o teu interior de violência. Diz, na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste. O comércio na Bíblia significa atividade, trabalho que esta pessoa desenvolve. E nessa sua atividade, ele pecou e foi expulso do céu. Qual é a razão? Ezequiel 28, 17 diz-nos: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. E por causa do teu resplendor, ele corrompeu. Então vejam, por causa da beleza extrema que ele tinha, o resplendor extremo, a glória que esse ser criado apresentava, ele corrompeu-se. Muitos perguntam-se por que Deus não destruiu logo este ser magnífico se de facto tinha se desviado. Sabem que a acusação, que conforme vimos, tinha a ver com o caráter de Deus, de que ele não era amor, conforme vimos no módulo 2, de que a sua lei era impossível de cumprir, que ele não era justo. Ora, Deus destruindo logo Satanás era para o universo que não sabia o que era o pecado, tornar-se-ia complicado, uma vez que, se repararmos na Terra, os regimes totalitários, quando se levanta uma oposição, o que é que eles fazem? Eliminam fisicamente os seus adversários. É assim que se fazem as ditaduras. Não há oposição, não há uma voz contraposta ali. Eles eliminam. Ora, Deus não é um ser tirano, não é um ser que quer governar com as suas criaturas, que ele, apesar de Criador, como é e tem direito, mas quer reinar na base da confiança e do amor. E hoje, infelizmente, muitos seres humanos ainda acham que o mal não é tão mal assim. E por essa razão, Deus tem permitido que a obra desse ser vá se revelando mais e mais
para que todos no universo possam compreender a verdadeira natureza de alguém não seguir aquilo que são os conselhos desse Deus Criador de tudo. Ora, em Isaías 14, versículo 12 e 15, acrescenta-nos mais algum pormenor sobre o que se passou, dizendo que dizias no teu coração: eu subirei ao cimo das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vemos claramente que o problema deste ser foi a tal ponto considerar-se importante que até cobiçou o lugar do Criador. Vejam, cobiçou o lugar do Criador. Nós podemos resumir toda esta cena com orgulho e desobediência. Portanto, o orgulho do seu coração, a sua autoimagem levou-lhe a tal ponto que levou-lhe à desobediência. Mas como é que o pecado chegou à terra? Muitos poderão se perguntar. Bem, antes disso, deixem-me dizer-vos uma coisa que a mim me faz bastante confusão, que é a hipocrisia que o mundo vive quando se trata de falar de Deus e do seu reino e das suas regras. Toda casa tem regras para permitir o funcionamento harmonioso entre todos. E Deus também tem regras. É uma hipocrisia quando as pessoas dizem que Deus não poderia ter regras. Afinal, as pessoas têm regras, as suas próprias regras individuais. As famílias têm regras. Um grupo tem regras. Um país tem regras. O mundo tem regras para poder haver harmonia e convivência entre todos. Mas quando se trata de Deus, os seres humanos não querem ter regras. Ora, e sabemos que as regras são por hierarquias, têm precedência. Afinal, se a minha regra em minha casa violar a lei de um país, claro que a lei do país vai prevalecer. Então, claro que a lei do Criador também prevalece sobre todas as outras leis. Por isso, meus amigos e amigas, vejam que devemos combater essa ideia de Deus não pode ter regras. Então, sendo assim, vamos ver como é que o pecado chegou à terra. Afinal de contas, se ele começou no céu, como é que ele chegou à terra? Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, diz-nos que quando Deus cria Adão e Eva, dá-lhe uma ordem a Adão, dizendo que ele podia comer da árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer, porque no dia em que comesse certamente morreria. Os mesmos motivos usados no céu foram os motivos que Satanás, ao ser expulso, vai agora trabalhar na terra. Vejamos o que é que diz o relato sagrado em Gênesis 3, versículo 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Vejam porque é que o diabo é chamado de antiga serpente? Por causa deste médium que ele usou para enganar Eva. Satanás é o pai do espiritismo, da mediuncidade, de usar corpos para poder se manifestar. Ele fez isso no Éden com Eva. E assim, quando ele vai falar com a Eva, vai perguntar a Eva se Deus tinha dito que não comereis de toda a árvore do jardim. Quero convidar-vos na sessão do Zoom a nós debruçarmos um bocado mais sobre esse ponto do trocadilho que o diabo é mestre em fazer sobre aquilo que Deus diz e como nós devemos estar atentos para não sermos enganados. Ele vai dizer que não, quando Deus disse que de toda a árvore comerias. E a serpente disse à mulher que certamente não morrerias. Então ele contrariou aquilo que Deus tinha dito. E mais, e vai acrescentar que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ora, ele passou este seu desejo à mulher, com as suas insinuações e dúvidas que colocou sobre Deus, e a mulher acabou por aceitar essa sugestão, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essas três características, boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, são a base da maior parte das tentações que o ser humano possa ter e que também podemos explorar isso na sessão do Zoom. Portanto, resumindo, mais uma vez temos aqui o orgulho e que leva à desobediência, porque afinal de contas, o que é que foi acenado a Adão e Eva para eles desobedecerem ao Criador? Que seriam como Deus.
E foi exatamente isso que ele quis fazer no céu e foi expulso. Ok? Mas afinal, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei ou da vontade expressa de Deus. Em Romanos 3,20 diz-nos: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sem lei não há conhecimento do que é pecado, transgressão, não é? Nós iremos num estudo mais à frente estudar sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, que Deus teve o cuidado de escrever com o próprio dedo, nem deixou sequer Moisés escrever, ele escreveu com o seu próprio dedo, tal era a importância dessa lei. E em 1 de João, capítulo 3, 4, diz-nos que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Algumas Bíblias têm a versão comete iniquidade, ok? Elas são sinónimos, as palavras. O pecado é a transgressão da lei. O segundo ponto a entendermos é que pecado é saber fazer o bem e não fazer. Isto também é pecado. Diz o livro de Tiago, capítulo 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu acho fantástico quando olho para as leis dos homens e tem a mesma coisa. Se você vê alguém no chão que está a precisar de auxílio e você não ajuda essa pessoa, sabia que isso é crime? Por omissão de auxílio, é crime. Então, biblicamente também, quando você sabe o que é correto fazer ali, numa situação, intervir, dizer alguma coisa, dizer que aquilo está errado, mas você simplesmente cala-se por medo, covardia, porque não quer que isso te prejudique, você está a cometer pecado. Mesmo que alguém possa dizer assim, mas eu não fiz nada de mal, eu só fiquei calado e assisti a cena. Pois, mas por você saber aquilo que devia ser o que devia ser correto fazer e deixou de fazer, você cometeu pecado. Portanto, não há terreno neutro quando se trata da questão do pecado perante Deus. E por fim, é afastar-se da fonte de vida que é Deus. E qual é o resultado final do pecado? A morte. Diz Romanos 6,23, porque o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Iremos ver num módulo mais à frente como é que Jesus é a nossa salvação e explorar esse assunto da salvação que Deus, um Deus de amor, traz à humanidade, apesar de ter feito a escolha errada. O sofrimento é outra consequência do pecado. Vejam, em João 10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus dizia isso referindo-se a Satanás, que era um ladrão, porque afinal de contas ele usurpou a soberania de Adão e Eva através do engano. E qual a consequência? Roubo, morte, destruição. Outro resultado do pecado, do final do pecado, é submete o pecador ao diabo. Em 1 João 3, versículo 8 diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Portanto, quando alguém deliberadamente, conscientemente não quer saber da lei de Deus, mesmo lhe mostrando o conhecimento, não, eu vou fazer assim, eu vou pecar, eu vou fazer isso, está-se a submeter na realidade, ou seja, está a obedecer à realidade aquele que foi o primeiro a trilhar esse caminho, e é Satanás. Mas diz-nos que Jesus veio para desfazer essas obras, ok? Portanto, não precisamos estar assustados e ter medo, apesar de ser um ser altamente poderoso. Não precisamos estar assustados porque diz que Deus não deixou a raça humana a merecer. Romanos 6,16 diz que não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquilo a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, se nós quisermos obedecer a Deus, estamos a servir a Deus, porque Ele é o Criador. Se nós quisermos desobedecer a Deus, estamos a servir ao diabo, porque foi Ele quem desencadeou o caminho da desobediência no universo. E em Romanos 6, versículo 17 diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Portanto, é graças a Deus que nós podemos deixar da condição de sermos servos. Parece que não há solução. O inimigo muitas vezes convence-nos de que não existe alternativa. E qual é o resultado final do pecado? Quando vivemos de forma consciente e propositada sem arrepender do pecado, nós estamos a nos separar de Deus. O outro resultado final do pecado é a alteração do mundo natural. Vejam, quando Adão e Eva pecam, nas maldições, em Gênesis 3, 17 e 18, Deus diz: maldita é a terra por causa de ti, por causa de Adão. E com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Muitas vezes, brincando,
culpam as mulheres pela condição da terra, mas segundo o relato bíblico, a culpa foi do homem porque ele ouviu a sua mulher, a sua esposa, não devia ter dado ouvido naquela situação, não é? Isto fica passando do Zoom, esse debate interessante de Adão ter ouvido a sua esposa e da terra ser amaldiçoada por causa de Adão e não por causa de Eva. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Estas foram palavras ditas a Adão. Por fim, o resultado final do pecado é que afasta a pessoa de Deus. Em Isaías 59, versículo 2 diz que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Portanto, quando alguém deliberadamente vive, não quer saber, a gente dá o conselho, fala, não quer, essa pessoa está a tomar uma posição de querer se afastar de Deus conforme Satanás se afastou de Deus. Mas qual é a solução para o pecador? Já vimos o que é que a Bíblia fala da solução para o pecador, porque já vimos que o pecado é algo que destrói, e existe um ser que tem trabalhado, começou no céu, veio à terra, para que os seres humanos se tornem transgressores. A solução é Jesus. Jesus diz que ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E diz mais em 1 João capítulo 1, versículo 7, que e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós iremos ter um modo onde iremos nos debruçar só sobre a questão de salvação através de Jesus Cristo. Mas no versículo 9 de 1 de João, capítulo 1, também diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que é que nós devemos fazer, prezado amigo e amiga? Deixar o pecado, diz-nos em Isaías 1, versículo 16. Suplicar o perdão dos pecados em Jesus Cristo, conforme vimos no versículo anterior. Fazer a preparação diária, obedecendo a palavra de Deus e tendo a fé em Jesus, pois a morte pode bater-nos à porta a qualquer momento. Isto é um fator importante. E quando se encerrar, não haverá segundas oportunidades. Nós iremos ver no estudo sobre a morte que não há segundas oportunidades. Há oportunidade enquanto nós estamos vivos. Quarto ponto, podemos resistir ao diabo. Diz a Bíblia, Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos ser tentados, mas nós podemos resistir com a ajuda de Deus. Vencer com a ajuda de Jesus. Romanos 8, 37 e 39. Prezado amigo e amiga, neste estudo nós procuramos trazer de forma sucinta, o mais claro possível, essa problemática do pecado e do sofrimento. Você quer estar preparado? Você quer que quando Jesus voltar, conforme vimos nos 2 últimos módulos, você fazer parte daqueles que vão viver num mundo onde não há mais pranto, nem morte, nem dor, nem clamor? Então, decida hoje que você quer de facto estar do lado daquele que é o Criador do Universo, que tem as suas regras, claro, regras boas. E quando estudamos sobre os 10 mandamentos, vamos ver que não há nada nos 10 mandamentos, nada que possa ser entendido como mal, como uma privação, porque tudo que lá está é para nos trazer harmonia e felicidade. Mas infelizmente a nossa natureza caída muitas das vezes nos faz duvidar deste Deus de amor e daquilo que Ele quer de bem para nós. Então, quero convidar-te a tomar a decisão de poderes entregar a tua vida a Deus e ser o seu servo. Vamos orar. Querido Deus, quero pedir que este amigo e amiga, na decisão que toma de querer fazer parte daquele mundo que tu vais renovar todo outra vez, e o desejo de poder se preparar como cidadão desse reino, abandonando, Senhor, o pecado, estando em harmonia com a tua vontade, que lhes deixes força em cada situação, em cada momento, para não desistirem do caminho e assim, através de Jesus, possam ter a salvação. Peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, termino deixando-te uma esperança em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estude esta carta de amor de Deus para ti, que o Senhor te possa abençoar. Não se esqueça de inscrever, ativar as notificações, dar o seu like. E alguma questão, entre em contato comigo pelo e-mail michaelregiste,
2020@gmail.com. Espero-vos no próximo estudo, onde nós iremos ter um tema muito interessante que iremos começar a falar sobre a salvação do ser humano. Bons estudos!